Então, pessoal, eu sou Marcelo Leal, host do PeritaCast. Estamos aqui com mais um episódio para falar de engenharia, de inovação, de mercado. E o tema de hoje é ensaios, né? Ensaio e desempenho de materiais voltado a serviços de fachada, retrofit, obras novas, fiscalização. E eu estou aqui com o Fábio Pereira, especialista na parte de ensaios, engenheiro doutor em materiais, vai se apresentar um pouco para a gente. Estou aqui com o Thiago Pinto e o Sérgio, tá? O Sérgio Costa da Atuar, que são autoridades aqui no serviço de fachada no Rio Grande do Norte. Espero que a gente possa hoje contribuir, bater um papo bacana e tentar passar algum conteúdo para quem está em casa. Eu queria que você se apresentasse um pouco para o público para entender com que autoridade estamos falando, que tipo de trabalho você faz e como a gente vai conversar aí nessa noite, Fábio. Bom, boa noite a todos aí. Minha área de atuação, no caso dessa noite, né, é a área de fachadas, principalmente a parte de elaboração de pareceres técnicos, né, para isso aí, com esses pareceres técnicos embasados nos ensaios realizados, né, e com as devidas soluções para aplicação. Né. Eu sou diretor da Engencal, Engenharia em Cálculo Limitada, empresa da área de consultoria de estruturas, de recuperação infraestrutural, projeto de estruturas, e também trabalho na experiência de engenharia de modo geral. O Fábio ainda ele economizou um pouco aí, porque eu sei que seu currículo tem várias páginas, né? São vários trabalhos, você tá envolvido inclusive em projetos sociais, de entendimento, né? Trabalha as pontes, trabalha as passarelas, você monitora isso aí, dá aula para muita gente, é uma pessoa que está sempre procurando disseminar o conhecimento. Então seu currículo vai um pouco mais além, mas acho que ele já deu um pitch bacana, porque limitaram ele com 15 segundos. Se apresenta para a gente, Thiago. Marcelão, eu sou Thiago, diretor operacional da Self Engenharia. Primeiramente, quero agradecer o convite, obrigado. A gente vai bater um papo legal aqui com a audiência da Perita. E a Self Engenharia é uma empresa de soluções de engenharia. Atuamos hoje na engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho e engenharia de incêndio. Temos um período aí de 14 anos já de bagagem, de muito trabalho, e é isso. Então, Thiago, empresário que eu admiro, você tem um grupo hoje com várias soluções, né? Ou seja, a engenharia já é uma das atribuições. Hoje eu reconheço como um grande empresário que traz várias soluções, fomenta empregos e está aí abrindo novidades no mercado, né? Você sempre está antenado aí com soluções novas e é por isso que você está aqui, amigo. E Sérgio Costa aí, conta pra gente, o engenheiro matemático. Rapaz, aqui em termos de formação, o Fábio tem a sua, né, longa estrada. Eu também venho com uma longa estrada na área da educação, mas eu vou falar só da engenharia civil, né? Eu me formei engenheiro civil, depois já fiz uma pós em perícia, aí o destino me levou para o trabalho em altura, foi o destino mesmo. Aí eu digo, pô, essa área aqui precisa de segurança, lá vou eu para uma pós de segurança, aí me tornei engenheiro de segurança. Aí depois, você nunca se sente seguro, né? Aí veio também o destino de impermeabilização. Aí eu estou terminando, inclusive, desse mês, uma pós de impermeabilização. E também a fachada, esse ano surgiu um curso inédito no Brasil. É a primeira pós em fachada na Universidade Três Marias. E esse curso de fachada, a gente chegou até ao meio. Ainda falta uma longa estrada aí, mas a cada aula é um fenômeno. Thiago sabe, Thiago colocou um funcionário dele, que também é o Hernandes, até colega de pós, e assim, estudar o que você gosta e o que você pratica é excelente. Então eu sou o engenheiro técnico responsável pela tua engenharia, que você já sabe que a gente atua aqui junto da Self, junto do colega ali da Multifachada, Jean, entre outros, no ramo de prestação de serviço em fachada e também permeabilização. Então é isso, pessoal. PeritaCast é quase a Champions League, trazendo aí, né, quem tem autoridade no mercado. A gente está com dois concorrentes aqui que se correlacionam, né, fazem negócios juntos, né, visam esse empreendedorismo. A gente está aqui em busca de obter um pouco de conhecimento. Eu queria que vocês tirassem as dúvidas, né, de vocês, o que acontece, os cases, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E Fábio é um cara que faz um trabalho aí de vanguarda, né? Você vem hoje, Fábio, trabalhando em ensaios, testando materiais, verificando desempenho. A gente tem a história da necessidade do projeto, a gente tem a necessidade da vistoria, né, que é um acompanhamento, um termo de referência, execução de obras novas e de retrofit. Diga pra gente por onde a gente começa nesse universo. Bom, dentro dessas áreas que você falou aí, a principal que eu vejo, vamos começar a falar da parte de projetos, né? Da questão de ensaios, como você falou, né? Eu estou trabalhando nessa parte de ensaios desde que eu me formei praticamente em 98, tem um tempinho. Por quê? Porque eu só acredito num material quando eu testo. Não só testar em laboratório, que é importante dizer,
mas testar na prática. O que é que eu estou dizendo? Porque muita gente só testa no laboratório, que são condições diferentes do campo. Então, muitas vezes, os materiais são aprovados no campo e, quando vai vai no laboratório, passa, mas quando vai no campo, não passa, né? Mas o principal, o inicial que eu vejo, é a parte de projeto. Vamos começar a falar disso aí, né? Sugestão. Por quê? Porque é onde eu vejo a grande deficiência. Então, quando você vai fazer uma obra nova de fachada, não tem, primeiro, você se conta nos dedos, né, a empresa que faz projeto de fachada, né? Verdade. Então, praticamente não tem, são poucas, né? Começou 2 anos atrás. pra cá. Então é um dos motivos que tem vários problemas nas obras, projeto, né? Então essa cultura de projeto, né? E vai trabalhar junto com a parte de ensaios, né? Depois da parte de projeto, quando vai para a execução, a parte de ensaios na execução. Muitas vezes as empresas não ensaiam. Faz, a maioria, que eu digo, vocês podem ter a experiência do mercado, né, a concordar com isso, a maioria não faz um projeto e quando vai executar, não faz os ensaios. Exato. Então tem tudo para dar errado. Eu costumo dizer até, Fábio, eu acho que a gente pega as obras aqui de fachada, por exemplo, do Rio Grande do Norte, o que vocês veem de junta de dilatação, que termina sendo um fator relevante, elas foram concebidas corretamente? Vocês pegam um caso, elas estão ali, ou ela já não é só uma manutenção preventiva, muitas vezes a gente já tem que partir para uma corretiva para que ela venha a funcionar? O problema da dilatação, muitas vezes, é no momento que ela está sendo construída. Não é fácil. Se você vê a dilatação, o cortezinho retilíneo no reboco, para que ela, em altura, né, o funcionário consiga fazer realmente ali, naquelas bordas, ela bem feita, é difícil. Aí, nós que trabalhamos com manutenção, quando a gente pega essas juntas em grandes edificações, principalmente quando o revestimento é em textura, é difícil, porque as bordas já estão esfarelando. Aí para você colocar o selante numa junta como essa, para fazer a manutenção, já fica complicado. O gancho do que eu trago para isso é o que o Fábio iniciou a conversa, o projeto, né? Aqui em Natal eu já peguei várias perícias, né, onde a gente vê um projeto, a empresa contratou o projeto, e quem executou, a construtora, simplesmente não fiscalizou, não acompanhou. E também vai Ou negligenciou alguma etapa. Lembrando que dentro do projeto vai, como o Sérgio falou, a questão da especificação, né? Especificação e teste, falando da junta, mas de todos os materiais, né? Então a especificação correta. Eu vejo muito também, como eu disse, falta de projeto, falta de ensaio na execução e falta da especificação correta. Então, porque também isso aí vem desde a graduação. Normalmente na graduação, aí eles, né, eu cito, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, normalmente no Brasil todo, né, muito difícil na graduação você ter o conhecimento de junta de dilatação. Não é dado, né, muitas vezes. Na maioria das vezes, né? Então, você tem que, como o Sérgio falou, você tem que ir atrás do conhecimento, e são poucos que vão atrás do conhecimento. Então, muitas vezes se resume a pegar um manual e especificar o que está no manual, mas você não sabe o que é aquele produto de fato, se aquele produto é o real. Muitas vezes você acredita na pessoa do fabricante. Aí o pessoal chega, não estou falando de vocês, mas estou falando da maioria, né? Porque a maioria não tem qualidade. Então, ele acredita no fabricante. Então, ele aplica um produto que ele não sabe se é o correto, né? Então, tem uma análise de custo, e porque ele também não conhece. E também ele não procura ir atrás, né? Entrega para o condomínio, muitas vezes isso aí a gente vai falar mais na frente, mas é questão de custo. Isso reflete no custo. Muitas vezes não é um material apropriado, esse produto é mais barato. Chega uma empresa que dá um produto, especifica direitinho e é um produto adequado, só pelo preço, o condomínio não aceita. Eu vou pegar o gatilho do que ele falou com relação a não ver na faculdade. Você não viu? Se viu, me conte, eu não vi. Eu também não. Você não viu. Então, na minha cabeça, a gente sai da faculdade com o ato de engenhar, que é justamente fazer o que ele diz, procurar informação, né? Você sai com uma persistência... Principalmente das áreas mais específicas, como o Sérgio falou, impermeabilização, fachada. Então, não tem esse conhecimento. Você não procura uma especialização? O Thiago fala pra gente como a gente inovou, você inovou, porque assim, eu tenho mais de 350 obras de fachada até 2015 e prestava alguns serviços, tentava vender um pré-diagnóstico, alguma coisa até eu entrar pro ramo de perícia e vi que a sua empresa foi uma das primeiras a oferecer um mapeamento. Diga aí de onde surgiu essa história e como é que você viu essa necessidade de fazer esse mapeamento
porque a maioria não quer pagar pelos ensaios, pelo projeto, pelo termo de referência, pela fiscalização, mas eu acho que você tentou um mapeamento, na minha opinião, acho que talvez para se blindar de alguma forma e ter um norte para o contrato. Como é que surgiu isso aí? De onde veio essa necessidade, essa ideia? Exatamente por esse motivo, Marcela. Quando a gente estava participando, né, da concorrência ali, a gente entendia que havia uma grande dificuldade da gente mensurar a quantidade de serviço. O condomínio simplesmente deseja fazer a manutenção na fachada dele, mas não sabe exatamente a quantidade, né, de junta, de revestimento, rejunte, enfim, a ser substituído. Então, visando nisso, né, e agregado ao know-how, à experiência que a gente adquiriu em trabalhar em altura, a gente capacitou, né, um time para fazer essa parte de mapeamento, para entregar ao condomínio ali exatamente a quantidade de serviço que ele precisa para que a concorrência se torne ali uniforme e linear para todo mundo. Então, o teu mapeamento termina até que vai para as outras empresas, teus concorrentes. Você está mastigando ali para ele um mínimo de informação para o cliente que não quer contratar uma perícia, um termo de referência, um projeto. E isso que você está falando é muito bacana, porque hoje, né, quando estamos participando de uma concorrência, nós fazemos questão que o nosso concorrente saiba a quantidade de serviço. Porque a gente entende que se ele souber e orçar corretamente, nós estamos ali, né, fazendo uma concorrência justa para o cliente. Entendi, muito bacana. E você, por um acaso, sentem alguma dificuldade quando, poxa, você já me indicou, a perita, no caso, né, para fazer vários laudos, mapeamentos, você tem a situação do Paradise, né, que você pegou e... Hoje mesmo pela manhã, eu pensei em você e pensei nos colegas que também trabalham na engenharia diagnóstica. Por isso que eu perguntei a vocês sobre o condomínio Ana Beatriz. Hoje eu fui fazer uma visita técnica lá e eu já tinha visto antes. Aplicaram um selante em cima do outro na junta de dilatação. E assim, eu acho que para o empresário que está à frente dessa empresa que fez isso, eu creio que ele vai se dar muito mal. Você passando o dedo assim, você consegue tirar o selante facilmente. Quando vê, tem um outro atrás. Naquele momento, possa ser que ele tenha levado a melhor, mas eu creio que o condomínio vai... A conta chega, né? Vai procurar uma engenharia diagnóstica aí, facilmente vai detectar. Ele tem o contrato do serviço que foi feito. Para a perícia vai ser um prato cheio e Mata vai pesar, né? Mata já vai ser um prato cheio para vocês. Né? Aproveitando isso que o Sérgio falou, a questão de vocês também, questão do problema sério de garantia, né, que está ligado a isso aí. Isso. Muitas vezes faz um produto, como eu disse, não especificado, com custo inferior e não dá garantia devida. E muitas vezes o condomínio não vai atrás dessa garantia. Né? Então era bom vocês falarem um pouco em relação à garantia aí, a garantia que vocês dão por ser um produto de melhor qualidade e com projeto e com especificação. Porque eu vejo também no mercado muito isso. Faz a coisa errada, como o Sérgio está dizendo, mas não tem uma garantia, esse cliente não dá essa garantia, né? O condomínio. Nem muitas vezes o condomínio vai atrás, espera dar o problema para ir resolver. Aí o cara diz, aí quando vai lá na garantia, ele dá exemplo, da garantia no Código Civil 5 anos, né? Serviço de engenharia civil. Muita gente está dando garantia de 1 ano. 6 meses no produto. Aí ele diz, não, o produto, e ainda diz isso, o produto tem uma garantia só de 1 ano. Né? Tem que especificar, isso aí diferente. A garantia do serviço é uma coisa, a garantia do produto é outra. Exato. A garantia do seu serviço é 5 anos. Para vocês falarem um pouquinho disso aí. Isso aí eu acho no mercado, como é que está, vocês devem estar sofrendo com isso aí. O que é a Coca-Cola da junta de dilatação? Existe a Coca-Cola, existe a RC-Cola, existe a Pepsi? Existe, não existe? Existe. Para você ver aqui no mercado, nas lojas, você encontra várias marcas. Mas eu conheço os produtos que o Thiago trabalha, ele também conhece os meus, e a gente manda trazer de São Paulo. Né? São o quê? 3 semanas para o produto chegar aqui, que é a marca Dow, né? Uma marca aí respeitada, e que a gente consegue chegar a 5 anos de garantia. Ela oferece essa garantia pela fabricante? A fabricante oferece 7, mas a empresa eu chego a 5. Entendi. É um produto extremamente... E Fábio, que é o contrário, né? Em relação a esses materiais, né? A parte do laboratório, né? E a parte de aplicação em loco, né? Eu tenho feito vários ensaios em relação aos materiais, né? De vários fabricantes. E muitas vezes eu vejo que não é obtido resultado satisfatório em todos os aspectos. O que é que eu estou dizendo? Vamos satisfatório ou normativo? Normativo seria o satisfatório, né? Eu estou dizendo em todos os aspectos. Por que todos os aspectos? Porque muitas vezes só se vê em parâmetro, né? Então, você tem que fazer uma gama, o que é que eu estou dizendo? Vamos dizer, um selante tem uma função, né? Tem uma função, rejunte tem uma função de hidrofugante,
mas muitas vezes ele não passa em outros aspectos, né? Então você tem que ver isso também. Muitas vezes você tem o fabricante, tem lá no manual o ensaio, tem só o nome do ensaio lá que foi feito, né? E muitas vezes é difícil também a pessoa procurar no manual como foi feito aquilo e pedir o resultado, né? Então são vários ensaios. Muitas vezes o que é que eu estou dizendo? Um produto desse não se restringe a um ensaio de um parâmetro. São vários. São vários. E o pessoal não faz, nem vai atrás. É outro problema, né? E outra coisa, tem que ser divulgado. Tem que ser divulgado, isso que o Sérgio está dizendo, a questão que ele traz de fora e tem um produto de qualidade, né? Tem que divulgar para o meio acadêmico. O grande problema que eu digo é que o engenheiro lê pouco. Né? Então você tem que levar esse conhecimento. Então essas análises eu procuro fazer dos materiais e levar tanto para a parte acadêmica como a parte profissional através de publicações. Qual a data do workshop que a gente tem com ele para ele levar o conhecimento? Temos a data? Dia 11 agora, de abril? Artigos em congresso, problema, como eu disse, com o engenheiro lê pouco. Mas para o público geral e para os síndicos de condomínio, né, que é um público grande disso aí, tem que levar esse conhecimento. E quando tá em cavar. E quando a gente está falando, né, pegando um gancho aí de garantia, né, eu entendo hoje e o que a gente visualiza no mercado é que existe 3 níveis de garantia, né? A garantia executiva, né, a garantia de norma e a garantia dos materiais. E muitas vezes quando a gente está, né, conversando com o síndico, claro, ele não tem a obrigação de ter esse conhecimento, mas garantia quando a gente está falando de executiva, né? Aí, contando aqui um case de um cliente recentemente, que chegamos lá, serviço de revestimento cerâmico, quando a gente pegou para analisar o revestimento cerâmico, o engolbe de maturata ali, né, da peça ali, com uma área acima de 30%. Então, esse revestimento aqui não é bom aqui para a sua fachada. Ah, mas como? Me indicaram esse? Então, quando a gente está tratando de garantia, como você bem está falando, né, os profissionais têm que sair daquela esfera do amadorismo e se profissionalizar, entender o que ele está fazendo. Pergunta, leva outras perguntas assim. Não, fala norma, você falou de norma. Norma de desempenho, né? Foi criada a norma de desempenho, já tem um tempo, né? Para a melhoria da construção civil, né? Aqui em Natal, estou dizendo aqui em Natal, estou nem no Brasil, não vou ampliar muito não. Não. Aqui em Natal, quem é que aplica a norma de desempenho do jeito que está na norma de todos os materiais? Falando no empreendimento? Sim. Eu na posição aqui de laudos, perícias, esse diagnóstico, assim, eu conheci um empreendimento que aplicou, que é o Palazzo Barro Vermelho, eles tiveram o cuidado de fazer a norma sem essa obrigação, mas a gente está falando de 1 em 1000, e ainda assim sem obrigação legal, ou seja, ele fez a nível de teste, mas não é preocupação do mercado hoje a norma de desempenho, o atendimento, até por falta de capacitação técnica, é aquilo que você falou, eles não têm essa visão de aplicar, até porque a gente não tem ensaios aqui, a gente não tem uma série de... É que eu estou dizendo, isso vários assuntos, mas normas, não adianta, o que é que eu digo sempre, não adianta ter a norma, se não se aplica a norma, como você disse, não tem gente capacitada que sabe a norma, né? Então, para que serve a norma? Mas, Fábio, tá entendendo? Então, é aquela história. Norma de, vamos exagerar aí, concreto. Tem as existências lá através do meio ambiente. O que é que diz a norma? 40 megapascal, vai ter uma durabilidade de 50 anos. Já fizeram algum concreto com aquele traço especificado, esperaram 50 anos, botaram no ambiente lá de respingo de maré e teve durabilidade? Não. É algo hipotético? Eles fazem algo estimado, hipotético. Então, quando você vai uma coisa, você fazer um ensaio, como eu disse, em laboratório, tudo bonitinho, ou conta, né? Estimativa, mesma coisa, né? Profundidade de carbonatação, vê lá, espessor de carbonatado que vai ter daqui a 10 anos. Vá para a prática, no real e vê. Então, tem que ver isso aí, né? Então, muitas vezes a norma, o que é que eu digo a norma, né? Tem um tratamento, como você disse, nem o pessoal aplica. Então, fica uma norma sem função. Aí o pessoal que aplica a norma, a maioria das vezes as coisas certas, como o Sérgio disse, como você falou, é teoricamente penalizado, porque o certo, você em vez de ter uma referência no mercado e ter isso aí, você é o contrário. Porque ninguém faz. Essa questão... Na verdade implica sempre, são careiro,
quem está na Careiro, quem tá na ponta da operação paga-se o preço de assumir toda a responsabilidade de tudo. É isso que eu vejo no mercado. Então, o que a perita defende, e nasceu, ela é idealizada nesse sentido, é dividir essa responsabilidade. O que Fábio falou no início da conversa? Eu tenho um projeto eu tenho uma vistoria, uma fiscalização, um termo de referência, eu tenho um material que tem falha de fiscalização. E eu tenho empresa que executa. E eu tenho empresa que executa. Então, no meio desse processo, se a gente divide a responsabilidade com os profissionais, eu acho que a gente chega mais próximo do atendimento à norma. Né? Você vai caminhando nesse sentido. Questão de fachada. Normalmente tem as terceirizações, né? Outro caso que você deve conhecer também, a aplicação, o cara contrata profissionais, fachadeiros, né? Que botam um preço menor que a empresa, lógico que ele não tem um custo da empresa, e estão aí no mercado. Exato. E o pessoal contratando. Eles não seguem norma e tal. Aí, lá no Jaú, estou falando de execução obra nova. Lá no Jaú, quem é que vai fiscalizar ele? Ele quer fazer logo na produção, para terminar o mais rápido possível, e isso implica na qualidade. E sem um material especificado, sem projeto, sem fiscalização. Tá com a faca e o queijo. E está no mercado. E também aí, eu sou conselheiro do CREA, mas realidade, fiscalização. Né? Sérgio já levantou essa bola aí várias vezes, né? Ter acompanhado, né? Então, a execução, o cara não é engenheiro. Então, bater na tecla, que é o quê, pessoal? Exercício ilegal da profissão. Não pode. Se o condomínio está contratando e não é engenheiro, vai em cima do condomínio. Olha, meu amigo, você está contratando, né? Hoje tem que ser uma denúncia para acontecer. Se não houver denúncia, você tem que ir no CREA fazer uma denúncia, para ouvidoria, registrar em foto. Acho que sai. Agora, Fábio, é bom saber que você está... Né? Eu não sabia, né, dessa parte de ensaios, porque, veja só, naquela obra, uma obra que a gente está, ela está praticamente parada em relação à sua fachada. A gente foi contratado para fazer uma obra de retrofit lá, entre outras obras que, inclusive, de impermeabilização. Só que a gente ia fazer após a obra de impermeabilização para não ter desgaste, né? A fachada, o retrofit, os fragmentos de concreto não feriu o piso, né? E a gente passava por ela, rapaz, essa fachada tá boa, não precisa fazer o retrofit. Não precisa, uma revitalização dá certo. E tome, vai, aí a gente tá agora na finalização do serviço de impermeabilização. Aí chegou ao consenso, a gente conseguiu, olha só, o contrato de 1.400.000. E eu, que já estava com o contrato assinado, eu tive que recorrer para não executar. Quem faria isso, né? Se não fosse um engenheiro que gosta da ética, né? Então a gente levou para a Assembleia e lá, junto com a empresa CIP de fiscalização, a gente chegou a cancelar, fazer o distrato. Isso não para por aí. Qual era o valor do contrato? É bom dizer, importante demais. 1.400.000. Você deu um passo atrás. Isso aí, só para complementar o que você está dizendo, é a diferença de... Aí volta para projeto, especificação, certo? Quando vai para a empresa fazer um orçamento, várias empresas, normalmente chega a empresa de Sérgio, outra empresa, e diz coisas diferentes, certo? Materiais diferentes. Então fica difícil para o condomínio e para os síndicos saber o que é. Pensa logo, lógico, o mais caro é que está roubando. Né? Então, é o quê? Aí o cara chega e diz, não, aqui você tem que, como o Sérgio disse, aqui você tem que tirar toda a fachada e fazer fachada nova. Tudo novo. Presta nada. Escuta muito. Aqui, não, você só essa parte aqui que desplacou, está caindo, você tem que fazer só aqui. Então, são áreas diferentes. O cliente... E resulta em problemas diferentes, né? O cliente, eu entendo que o que ele faz muito, ele quer uma solução um homem só, não é isso? Ou seja, você chegou lá, você que vai executar, eu quero tudo de você. Então o que o mercado precisa entender? Que vocês já entendem, quem está aqui já pratica isso, é por isso que a gente está aqui. É dividir a responsabilidade. Então você está lá para executar. Concorda que para executar uma obra pública, a gente tem um termo de referência, você tem especificações técnicas, você tem um memorial descritivo, você tem projetos de referência. Muitas vezes, para que isso aconteça, os ensaios precisam ser contratados. Então, é isso que o mercado precisa entender. Você deu um passo atrás no contrato, não é isso? E se existe para quem você jogar esse diagnóstico, esse parecer, para o cara também, pô, não vai contratar outra pessoa. Se eu sou uma das melhores empresas aqui, estou dando um passo atrás para um contrato de 1.400.000, né? Que se você fosse um picareta, era bom demais você pegar aquele dinheiro, né? Fazia bastante coisa, mas não é a intenção. Dá um passo atrás. Concorda que o condomínio precisava dar um passo atrás? Ele precisava recomeçar a jornada dele para poder entrar num trabalho com segurança? E agora a gente entrou até as 20. E agora a gente entrou em outra dificuldade, que é o quê? É encontrar uma empresa aqui em Natal que faça os ensaios na fachada. Porque a minha proposta é o quê? É ir lá e fazer uma revitalização lá em textura.
tem camadas de textura desplacando, tem frente praticamente 50 a 100 metros do mar, tem a maresia, a influência muito forte. Então a gente está com dificuldade de encontrar uma empresa em Natal que vá lá e o condomínio está disposto a pagar para ir lá fazer o ensaio para ver se o reboco tá bom. O tema hoje é ensaio. Então, Vamos tentar listar o volume de ensaio que tem para uma fachada? Vamos cada um dizer aí dois aí. O que você... Ele é o último, ele vai dizer todos. Diga um ensaio aí para a fachada que é necessário para um serviço, para o cliente ter noção. é o de arrancamento, né? Um de arrancamento. O que a gente resolve com arrancamento? O que a gente entende com arrancamento? Aí detalhes Qual o do resultado? off e também interpretações diferentes e questão executiva, né? O que é que você... É a aderência do substrato. Mas qual é a aderência que você quer? Isso é importante. A do revestimento. Exatamente. Então eu vejo muitas obras. Chega, faz o ensaio, fez o ensaio de aderência. E outra, desenho, mais uma vez, laboratório é uma coisa, em loco é outra. O que vale é em loco, condições de sol, chuva, fazer o ensaio em loco. É o que eu estou dizendo. Já vi também, peguei parecer de outros profissionais, faz o ensaio feito em laboratório. O que é que aconteceu? Veja bem, cai uma pastilha do prédio, pega lá a pastilha que caiu, leva para o laboratório, aí diz, me deu a argamassa que você está usando, bota numa placa Fala tudo. e bota a argamassa que caiu de novo e faz a sinal de aderência ali. Totalmente diferente. Fala o correto pra gente. O que eu tenho que fazer para ter um negócio? Tem que me pendurar, tem que botar os aparelhos. Conta aí pra gente Então, como é um ensaio de arrancamento. Você levar o equipamento em loco, né? Fazer pelo menos nas 4 faces, né? E em vários níveis, né? Meio, embaixo, na metade, pelo menos embaixo, no meio e na altura, nas 4 faces. Aí você tem uma análise geral do prédio, da estrutura, porque é a ação de sol e chuva e das 4 fases. Então quer dizer, se a gente for fazer Ensaio de aderência. uma obra de revestimento, esse ensaio pode dizer que eu não posso apenas substituir o revestimento, talvez eu tenha que substituir o reboco, ele vai me trazer... Exatamente. É isso que eu estava dizendo da questão de como fazer o ensaio. Então, muitas vezes você faz o ensaio só no revestimento cerâmico. Então, ali você está pegando a aderência de onde para onde. É isso que é importante. Do revestimento cerâmico para a primeira camada. Um prédio de 20 andares, com 4 faces, quanto é que custa um ensaio desse, em média, pelo que você Aí sabe? depende da região e do número. Vamos colocar assim, vamos colocar aqui em Natal, eu tenho um prédio de 20 andares, vou fazer 3, 3, 3 em 4 faces. Então eu tenho 9 vezes 4. Acredito que o condomínio gastaria, né, em média ali, 6, 7 mil reais para fazer isso. Para saber o que ele vai fazer de obra e especificar Pra fazer os um ensaio, né? né? Isso é um dos ensaios. Lembrando aqui a questão do porquê que eu estou dizendo dos substratos. Só para terminar essa questão do substrato. Você está vendo? Falando da questão da cerâmica, você está falando da cerâmica para argamassa. E dá, Né? Aí da argamassa, tem da argamassa para o substrato. Exato. Muitas vezes também você vem com a serra-copo, faz o furo lá e vai lá desde o chapisco. Isso. Né? Então, aquele lá do chapisco que você está arrancando não é o cerâmico, tem nada a ver com a sua argamassa. São dois Às vezes ensaios. o problema não é nem na Então, quando você tem que fazer, são ensaios diferentes. Um é da execução você tem que fazer das diversas fases. Você tem que fazer aderência do chapisco, aderência então cada camada você tem que fazer, por isso que sai caro. Pergunta de Não é só fazer da cerâmica, então fazer das diversas camadas em todas essas áreas que eu falei e a questão também de interpretação de resultado, que também não fazem. É porque tem que ter expertise para tal, né? Né? Então, normalmente, por norma, 0,3, 0,2, 0,3 MPa, 0,2 ambiente interno, 0,3 externo, né? Do tensão de aderência. Você pega a área da seção, tensão, força sobre a área e chega na tensão de aderência. Isso é por norma, para ser aprovado. Então, quando tem um custo elevado, a gente está falando aqui de obra nova. Estou falando de obra antiga, não. Isso aí você tem que fazer também quando tem um desplacamento. Quando tem um desplacamento, aí você vai... 50% dos casos tem desplacamento. Então, já tem um problema, mas o problema é aonde? Então, a questão de aderência absoluta da quantidade de ensaios, a aderência é um dos principais, mas não é só aderência, né? E a questão de ensaio, já que você foi para a área de ensaios, tem vários ensaios aí, a parte de câmera termográfica que estão fazendo levantamento de drone, mas não são reais, não identificam a realidade da causa. Pega uma área da fachada, a área de fachada de desplacamento só sai com sondagem acústica, Isso. que é outro ensaio. É com um martelo lá, com cadeirinha, e fazendo... O drone Aí sabe o martelo, né? Aí vai a área, muitas vezes vejo demais aí o pessoal fazendo, fez um drone, tem uma área de tanto por tanto. Não é.
E no meio da obra, o que acontece quando o cara vai sério? O que acontece no meio da obra se fecha uma obra de 1.400.000? Por que você saiu? Porque ele ia custar 2 ou mais. Exato. Então é melhor você... Então, é aquela história. Então, tudo que é qualidade, a gente tá chegando assim, que é o quê? Fala, repetindo. É custo. O custo maior. É por que o custo maior? Porque é qualidade. Não é brincadeira, correto? É uma obra em fachada. É. Não. O que você é capaz de segurança? O cara já começa lá do ponto Dá um de- horário. da coragem. Dá É que a um gente horário. segurança. Exato. Acho que um dos problemas, né, que a gente enfrenta bastante é orçou a obra, o condomínio contratou na hora de executar. É claro que a gente já verifica isso antes, mas a grande maioria das edificações hoje não tem pontos de ancoragem lá. Deveriam vir já de concepção. Projeto. Exatamente. Aí volta Já pro projeto. deveria vir de projeto. E aí, Projeto. isso é um ponto problemático. Outro que a gente enfrenta muito, a arquitetura. Às vezes o prédio tem uma arquitetura que não permite, né, se aproximar ali da fachada para fazer um trabalho com segurança. E aí? Acesso por corda. O que isso é feito, né? Acesso por corda. Acesso por corda, tem que criar desvios e uma série de... Vamos pegar um cenário aí onde o cara tá todo errado. Quanto custa um ponto de ancoragem? Para fazer abrir esses pontos. Não Só lembrando dessa questão do fundo de ancoragem, é a durabilidade dessas ancoragens. Exato. Não é só você fazer, pois muitas vezes você faz, o cara pensa que é para a vida toda, Isso. né? Então, e você tem que fazer dessa ancoragem, você tem que fazer, aí é outro ensaio, aproveitando, Exato. teste de arrancamento. Exato. Mas o cara acredita É diferente do de aderência. Exato. são com É você- específica, né? Isso que o É professor outra está história. falando é bacana, porque quantas edificações a gente passa e chega lá, não, as ancoragens aqui estão Então, tudo ok. E nunca ok. fizeram nada. Quando chega, nunca fizeram nada, e o principal, qual é a ancoragem? É um caranguejo que na época da execução o pessoal deixou lá. Isso Sabe nem o histórico. Como é que tá essa resistência à tração, como é que tá hoje? Exato. Não atende a NR18, não tem E pode ter um acidente sério, porque se você confiar e não tiver colocar e não fizer ensaio e nada, pode ter um acidente sério, porque você está confiando numa coisa que você não fez, que você não sabe como fez, né? Quem fez e como tá. Então é um risco muito grande. tração em todos os pontos. Estamos, pessoal, a 10 minutos, tá? De concluir o horário, então eu vou acelerar e fazer algumas perguntas para a gente poder ter um pouco mais dinâmico. Vamos tentar, vou usar meus dedos aqui para contar os ensaios, para depois chegar num custo antes de começar a aula. Outro ensaio principal de permeabilidade, Isso. né? Permeabilidade é diferente que permeabilidade, é diferente de porosidade. O que a gente tem na cobertura? Falamos aí de um ensaio de ancoragem, um teste de ancoragem. Teste de ancoragem, né? Pronto. Aderência. Aderência. 2 pontos. Permeabilidade. Permeabilidade. A aderência eu posso usar 2 porque tem o da argamassa e tem o do Vários. tá? Aí vou pro... Tem mais. Não, mas Vai ser pensando. não pode me contratar os caras mais não. Sim. Aí você, para liberar um equipamento, o que Porosidade. a gente precisa para liberar um equipamento? Você tem que chamar um profissional quando é um equipamento mecânico, a gente tem que ter o quê? Tenho que ter um pra poder- afericeto, eu tenho que ter um projeto daquele equipamento, eu tenho que ter um engenheiro mecânico responsável por ele. Se acabar meus dedos, o teu, viu? Aí fez o temos o arrancamento, a porosidade, a ancoragem. Tá falando de material também? Também. Aí vai para a parte de rejunte, a parte de principalmente hidrofugante, né? O esclarecimento, todo rejunte tem que ser hidrofugante. Ele não pode entrar água ali. E o que a gente pode fazer no revestimento? Seria expansão por umidade. Também, ou então o ensaio de absorção de água. Normalmente eu faço a absorção de água, né, no rejunte, pego a superfície, boto o rejunte, boto dentro d'água para ver, para entrar. Não pode ter absorção de água. Se a água passar ali, né, tem um limite aí de novo, se passar ali, esse rejunte não presta. A junta de dilatação também É outro. faz o arrancamento também, e também tem aquele que você, para sentir se o selante virou um rejunte, está tão duro que perdeu a flexibilidade. Aí vamos ter ainda o que vocês falaram no início de percussão. Bom, Soldagem acústica. Soldagem acústica. Então temos aí 11, então assim, a gente está brincando aí de 10 a 15 ensaios para preparar para uma obra, né? Para que você não de repente gaste 1 milhão, 2 milhões numa cerâmica Ou numa obra com problema. ou numa obra com problema. Um problema específico, aí você determina o ensaio específico. A termografia, né, que a gente conversou. Então, para quem está em casa, para quem quer contratar... Termografia, lembrando a termografia, temperatura, né? Questão de fachada, onde tem a temperatura mais alta, onde tem mais baixa, e o principal é a conclusão. O que aquela temperatura influenciou no problema. Exato.
E a gente Ou vai influenciar. Fazer a leitura correta, né? Então, Fazer a leitura tem com que ser ninja, né? Tem que ser ninja para poder dar conta de tudo. Então, acho que o importante é quem faz ensaio, quem fiscaliza, quem faz termo de referência, diagnóstico, projeto, faz o projeto, os ensaios. Exato. Existe toda uma cadeia envolvida para uma execução, não é isso? Exatamente. Lembrar que a vistoria pós-obra com problema não é uma vistoria fácil, né? Tem que ter todos esses problemas, é totalmente diferente da execução. É quase a inspeção já, porque eu tenho que ter funcionalidade, né? E depois as soluções. Como eu disse também, rapidamente das vistorias. Faz a vistoria e não dá a solução correta. Quando chega no condomínio para fazer o problema, várias soluções, né? Por causa da vistoria correta, por causa das faltas de ensaios. Como eu tinha lhe falado, aquele condomínio aqui no Plano 100, o Villaggio de Firenze, a gente vai começar com uma obra lá bem legal, que vai ser em fachada, lá a fachada é texturizada, né? E também área de resgate, então vai ter impermeabilização e fachada. É por isso que eu estava falando com o Fábio, se ele tem alguns alunos aí bons, né? Aqueles porreta mesmo, para colocar lá como estagiário, porque é uma obra ótima para quem quer aprender. Uhum. No meu tempo seria um ouro, né? Você entender de fachada, porque eu, Pagaria, né, para aprender, né? eu pessoalmente, eu acho mais complicado a fachada quando é em textura. Não sei vocês, Exato. mas é mais complicado. Mas é projetado aqui, né? Lembrando até a questão de textura, produtos externos para infiltração de água, para fachadas com textura que o Sérgio falou, né? Então, estou fazendo vários testes disso aí, de todos os materiais, né? E estou com o resultado aí, né? Eu vou deixar a papel em off, né? Esse Lá condomínio, para as palestras lá, para a gente falar sobre isso. nesse condomínio eu vou usar os produtos da Bescril, do começo ao final. Vão ser vários produtos, tem uns 5 lá. Eu vou usar todas as camadas da Bescril já para já fazer esse teste. Tanto a textura quanto a pintura também. Ele tá Material de desempenho fantástico. É uma venda técnica importante, mas vamos ensaiar com o Fábio, porque eu acho que isso. Já falei com ele, né? Ele já deu a referência aí que a gente vai fazer o ensaio lá no produto, né? E aí, pergunta e resposta. Junto com as outras. 5 minutos. Porque tem vários, só para desse produto, tem vários, tem produto acrílico, tem produto cimentício, né? Tem produto, né? Tem vários tipos aí, e por exemplo, dentro disso aí a parte de impermeabilização também, né? A gente está ensaiando vários produtos aí, a maioria de impermeabilização. Vamos usar o também. doutor porque é doutor realmente, não é doutor de médico, doutor realmente de formação. Vamos usar aqui a expertise do Fábio para fazer perguntas. Papum, argamassa de chapisco, faça em obra ou compra industrializada? Industrializado. Vocês alguma dúvida? Aproveita. O reboco. Em relação à obra, o que é que eu digo? Todas industrializadas. Aí o que é que eu digo? Se a maioria das industrializadas tem problema, não imagina a outra. A outra eu nem analiso. Recomendam o que para junta de dilatação? entender de... Material, desempenho. Me diga a Coca-Cola e a Ricecola. Eu recomendo o selanto da Dow. O Né? Dow. E o da Dow tem o CPS, né, que a gente Exato. usa, e tem outro que... Aí eu tenho 2 selantes, um com provavelmente um desempenho bem superior e outro que acontece com o ruim. Ele craquela, ele solta, ele abre. Craquela, ele fica enrijecido, ele não tem aquela flexibilidade. E o melhor selante do mundo numa junta mal feita. Funciona? Numa junta sem as dimensões adequadas. É porque assim, a questão do selante é o seguinte, ele tem, antigamente a gente usava bastante o selante PU, de poliuretano. Aí depois, né, veio o selante de silicone de cura neutra. O selante PU, que é o poliuretano, ele tem carbono. Tudo que tem carbono, ele envelhece mais rápido. Já o selante de silicone é a base da rocha sílica. Então ele não tem essa propriedade do PU, ele tende a durar mais. Ele tem um custo maior, né, mas também a durabilidade dele compensa. Então, quem preza pela qualidade hoje está todo usando o selante de silicone de cura neutra. Aí tem as marcas, né? Ou a marca que a gente se encontra mais no mercado para quem trabalha com produto bom é a da Dow. E cuidado também com a argamassa, né? Específico de cuidado é cuidar de Com aplicações duplas. Ou seja, a argamassa é para ambiente interno, ambiente externo, né? Analisa interna, analisa externa, isso que funciona nos dois, né? Questão argamassa, piso sobre piso, né? Argamassa industrializada pronta para reboco, argamassa industrializada pronta para embolso, certo? Por quê? Porque aí a questão de aplicação, daí vai o operário, né? Industrializada tem uma melhor qualidade, mas depende da água, né? Então tem que ter um controle efetivo e muitas vezes eu vejo nas obras que a questão não é só o produto. Pode aplicar um produto bom,
mas o engenheiro não tem aquela presença, aí volta a fiscalização da execução na obra, né? E dá o problema, não é porque o produto é ruim, é porque a mão de obra é ruim também. Então tem que ter cuidado tanto no produto como na mão de obra. Rejunte. A gente usa de rejunte. Qual a especificação do melhor rejunte? A especificação das quais empresas aí, né? Do rejunte eu digo principal, Não, fazer o que tipo? Tem rejunte 1 e 2. você Não, rejunte 1 e 2 normalmente, né? Mas a questão de fabricar, eu deixo com eles que estão aplicando. E o bicomponente? Aí eu volto para a questão dos funcionários, né? Quanto o produto ter menos mistura, depender menos de funcionário, melhor, Exato. né? Por causa da fiscalização. Não é nem questão do produto ser bom ou ruim, não é que o produto com 2 componentes seja ruim. Ele funciona, mas Dificuldade operacional, aí pode ter mais problema de sair. E a questão do rejunte, eu digo fazer um teste de comprovar que ele é hidrofugante, que eu vejo muito que a maioria não está passando. Ele tem exatamente. É a principal função. E se eu aplico, Mas o tipo aí eu deixo com eles aí, posso não aplicando direto. numa superfície úmida, o que acontece? Não é indicado. Não é indicado, ele não vai ter uma boa aderência, né? Não vai ter desempenho. Exato. E igualmente um selante. Selante nem pensar, né? Ele está falando muito de argamassa e de rejunto, mas não esquecer também dos revestimentos cerâmicos. O revestimento cerâmico tem os ensaios também, né? Ensaio de abrasão, ensaio de aderência, né? Então tem o revestimento cerâmicos também. Então, no finalzinho, qual a diferença de eu usar uma cerâmica ou um revestimento de dimensões maiores ou menores a nível de efeito de dificuldade de aderência, né, maior. Principalmente tem em condomínios e residências, tem visto muito caso para perícia com porcelanato, né? Então porcelanato é maior e o pessoal está botando na A parede. aplicação é camada dupla, tanto no substrato quanto no próprio revestimento, né? Quando ele tem essas dimensões que você citou. Acha bonita aquela placona, mas existe... E na parede que tem que ter uma aderência maior que no piso. Então o cara vai fazer a casa dele, aí ele bota no piso e bota na parede, né? E você chegar na loja para vender, o cara diz, não, porcelanato você pode aplicar de todo jeito, pode, em todo local, né? O vendedor, na loja, que normalmente o leigo aplica. Então você vê isso aí, acontece muito destacamento. E o som é forte, que é o pipoco grande, né? Quando os balos soltam porcelanato, né? Chegou. Então, quando vai ver, é questão de aplicação. E fiscalização, a questão da argamassa, do procedimento executivo. Mas fiscalizações tem a fiscalização interna de quem executa, que é de qualidade, e uma fiscalização externa, que é realmente de acompanhamento para certificar o serviço da empresa. O que vocês fazem quando o funcionário encontra um erro lá em cima? Qual o procedimento? Lembrar, Marcelo, que eles, exceções. Sim, por isso que eles deixar claro isso, porque o que eu estou dizendo essa coisa, Fábio, você quer falar, mas é a realidade, certo? É a realidade é o contrário, a realidade é a aplicação errada, é a especificação errada, é sem projeto, isso aí é o que tem mais. E o que você faz quando você é um funcionário, ele errou num procedimento, como é o procedimento da empresa? Pô, o cara errou, que ele erra, ele é humano, um dia ele está cansado, enfim, o que vocês fazem nesse momento? E isso que o professor está falando é importante, né? Não é porque nas nossas empresas possuem processo que a gente não erra, é tudo lindo, maravilhoso. Não, existe um mundo ideal e um mundo real. No mundo real, pessoas erram, tem pressa, produtividade, quer produzir mais. Nesses pontos que eu falei rapidamente, é procurar nesses pontos minimizar. Exatamente. O mínimo aí. E fiscalizar. E tudo vai para fiscalização. São processos, né, Thiago? Você é Principalmente que é na fachada. Fachada é difícil fiscalizar. Ainda tem mais agravante. Hoje mesmo, um caso que eu fui no condomínio, o cara que coloca aquela tela, aquela rede de proteção, quando ele furou, ele praticamente arregaçou o revestimento cerâmico. Então você perguntou, quando seu funcionário vai, que não faz direito, pronto, o cara lá da tela ele vai ter que voltar. Aí ele perguntando, e aí, você ajeita? Eu digo, rapaz, eu não vou mexer não, deixa ver aí, falo com a empresa, porque literalmente ele colocou no revestimento, normalmente eles colocam no rejunte, ele furou o revestimento cerâmico. Aí quando você bota uma broca, ela estoura, expande, aí desplacou. Inclusive eu disse, isso é terceirizado. Não, isso foi uma empresa, eu fui fazer a vistoria, né? E a minha primeira pergunta é, o que vocês fazem qual o processo que a empresa tem de vocês, quando vocês pegam um ser humano errando, que é esperado? O que a CELF faz, Thiago? Quando, encontrei o cara lá errando, qual o procedimento? É descer para treinar, é deixar ele continuar trabalhando? Qual o procedimento interno da empresa? Imediatamente é pegar o camarada e descer para treinar, né? Fazer uma reciclagem com ele e fazer a correção
da condição ali que ele está executando a rádio. Isso tem que ser imediato. Isso tem um custo, né? Claro. Tem o custo. Por exemplo, né, ajuda de dilatação. Ajuda de dilatação você tem que ter 2 por 1, né, que é o mais básico para você entender. Se ela tem 2 centímetros de largura, ela tem que ter 1 centímetro de profundidade de selante. Isso é o que a gente passa direto para o fachadeiro. Mas tem uns que não se atém a esse detalhe. E quando vê que a junta, a profundidade dela é rasa, bota o limitador de profundidade mais para frente. Então, o cobrimento do selante em cima do limitador de profundidade fica mínimo. Aí É muito aquilo- fácil, né? você nota que no lugar dela, da junta de dilatação, tá bem feitinha, um pouquinho para dentro, tá para fora. Pra São fora. outros detalhes, né? São muitos detalhes em altura. E assim, o vento, você na cadeirinha. Então, esses detalhes a gente tem que ficar em cima, porque o material é caro. Junta de dilatação é tudo E o material. do metro que sai da junta, você tem esse número de cabeça, do material, A junta, eu creio o que... material aplicado às nubes. Não é mão de obra não, porque aí é brincadeira mais pra longe, mas Não, do material. Normalmente, em uma junta de dilatação, a gente cobra por metro linear. Varia de 60 a 70 reais. Você acredita que eu pego orçamento de 22, mão de obra e material? O que esse cara tá aplicando? Pega. É bom, né? Cola de contato. Por aí. Ou Pessoal, aplicando uma camadazinha, não é só... não tá respeitando a proporção, né? É justamente isso. Pegue 2 centímetros e coloque 1 de profundidade de selado para você ver o gasto com quem só coloca uma película, né? Pessoal, a gente está chegando no final. Passaria aqui dias, horas conversando com vocês. Somente com ele aqui eu quero fazer um churrasco, um café. Vamos conversar porque é a oportunidade de fazer pós-graduação quando a gente está perto de verdade. pessoas assim. Então, vamos fazer as considerações finais aqui para encerrar o podcast de hoje. O Perita Cast, né, que é a nossa marca, a gente está se habituando aí como é que a gente vai levar isso. Espero que isso seja uma continuidade. São podcasts que vão lançar workshops, que vão lançar cursos de imersão, visando justamente essa capacitação e essa mudança de mercado, para que as empresas que estão surgindo hoje, elas venham a trabalhar como vocês trabalham, que se preocupem com os ensaios, que orientem os clientes de forma adequada. Essa é a missão do PeritaCast, é a missão do Perita Hub, tá? É dar essa segurança pro cliente, que no final das contas não entende do que a gente entende, né? Que é a engenharia. Então, queria agradecer aqui a presença do Fábio, a presença do Thiago, a presença do Sérgio, é muito importante. A gente tem um workshop com o Fábio, onde ele vai, de 1 hora, vamos levar mais umas 4, e depois um de imersão, que vão ser 3 dias. E aí, para quem tiver interesse, quem tiver em casa, é uma oportunidade, tá? É seguir esse passo a passo, e queria que vocês deixassem aqui o @ de vocês, o Instagram, fazer essa consideração. Fiquem à vontade aí pra gente poder finalizar o podcast. Bacana. Vamos, Fábio. Bom, agradecer, Marcelo, o convite aí, né, pela participação. Importante, disseminação de conhecimento. E mais ainda, disseminação de conhecimento correto. Né? Então, como eu falei, comecei a falar, a parte da engenharia, a gente vê que o engenheiro lê pouco, procura pouco atualidade, a pessoa se forma. Né? Como eu disse na época que eu estou aqui nessa conversa, né, a realidade, o engenheiro, você conta nos dedos o engenheiro que procura se especializar. Exato. Certo? Então, é como se ele tivesse acabado a graduação, mesmo tendo conhecimento total de assuntos, ele pensa que sabe de tudo. Não tem nada mais com isso. Aí é geral, 90%, eu digo. Né? Então, a minoria procura conhecimento. Né? Então, por isso que acontecem os problemas. Né? Você vê pelo essa questão de curso que você falou, curso de extensão, curso de atualização. Então, isso aí é exceção, o engenheiro que vai atrás disso. Então, é importante um evento desse e outro que você está organizando, né? Para disseminar o conhecimento, e principalmente o conhecimento correto, e principalmente de áreas que não têm acesso desde a graduação, como eu falei, né? Não tem esse conhecimento, então já tem essa falha. Então, se tem essa falha, a pessoa é incrível, a pessoa tem essa falha e não procura saber de nada, né? Fica por isso mesmo, né? Eu não atuo com fachada, não quero saber de fachada, não. Eu não atuo em impermeabilização, uma coisa, né? E dentro disso aí do curso, né? Lá do curso de engenharia civil, eu coloquei as disciplinas obrigatórias disso aí. Eu coloquei a parte de impermeabilização, de junta lá, vê tudo isso. Tem a disciplina de patologia, tem a parte de avaliação de imóvel, né? Então, como eu acho que tem que ser feito. É uma Eu grade coloco, diferenciada, né? Que você propõe, porque você já tem essa visão de inserção no porque eu mercado. coloco o pessoal para fazer as práticas. Isso que o Sérgio falou da questão dos estagiários, é porque eu boto o pessoal para colar a mão na massa, fazer esses ensaios de aderência, fazer tudo isso aí, na disciplina. Para ali para a câmera, quem quer fazer um curso de engenharia diferenciado, com a grade de um coordenador aí que é foda no que faz. Bom, Qual é a faculdade que ele vai procurar? UniRN, né? Que a gente dá lá, nós temos o conceito 5, certo? Conceito máximo MEC, né? Então, curso de excelência, justamente por isso que a gente botou 50% de prática
na matriz curricular e incluir essas disciplinas que não tem em outras universidades, nem na FRN, nem em outras particulares, até mesmo no Brasil. Uma disciplina de impermeabilização. Quem é que vê impermeabilização na graduação? Está lá, os alunos veem. Né? Quem é que vê todos esses ensaios de fachada que foram falados aqui? Eles veem e os alunos fazem. É diferente, tem um técnico laboratório, mas não é o técnico chegar e dizer, faça aí. E quem procura É o aluno. É o aluno em GECAL, resolve o quê? Problemas, né, das edificações de maneira geral, incluindo aqui que a gente está falando só de fachada, mas tem um leque grande aí de atuações aí na área para saber as causas e as soluções, na parte das perícias de engenharia. Estrutura também, né? Perícia de engenharia de maneira geral, a parte de estruturas, a gente tem trabalhado muito aí, hoje mesmo está ouvindo aqui do problema da ponte. Aí é outros Muito é outro problema, o problema da bomba lá na ponte. Muitos não, a EGECAL é a maior, tá, pessoal? Em estrutura, então quem tiver dúvida estrutural, o Fábio ele sempre está à disposição, já tirou várias dúvidas minhas, enfim, que surgem em perícia, assim como você pode contratar, né, as soluções, os projetos, as perícias, as consultorias. Então, ó, pessoal, ele está capacitando na Uni e está resolvendo problemas com a EGECAL. Vai, Tiago, com as tuas considerações finais e não lembre de deixar o arrobazinho no final para a galera seguir e contratar. Bom, mais uma vez agradecer o convite, né? Desejo aí muito sucesso ao PeritaCast. Esse momento aqui é muito enriquecedor para todos nós, né? Essa entrega e essa troca aqui que existiu aqui, isso a gente não vê em qualquer local. E para quem, né, desejar conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só procurar a Self Engenharia, @selfengenharia, e estamos à disposição de todos. Self não, grupo Self, que aí você vai resolver medicina no trabalho, vai resolver segurança, vai resolver a parte de fachada, mapeamento para o cara que quer dar um primeiro passo, né? Exato. É uma empresa que eu admiro muito, tá? E você principalmente como empresário. E aí, Zé? Né? Faltou a minha. Arroba Fábio Sérgio da Costa, né? Estamos aí para a parte de perícia de maneira geral na engenharia, né? Tanto a parte de projeto, qualquer problema a gente resolve. Me diga só uma coisa para brincar, antes de chegar no Sérgio. É seguro andar nas pontes aqui do RM? É seguro andar nas pontes? Depende da ponte e do viaduto, não só as pontes. Tem viaduto também? Tem viaduto também. Tem que comprar um carro pequeno para sair de moto, que é carro pesado errado, né? Aí tem os caminhos, meus alunos, né? Normalmente já sabem para onde vai, para onde volta, né? Vai por aqui, vai por aqui. Não sendo meu aluno aí complica, que aí fica leigo aí no negócio. E aí, Tadião? Então, para encerrar, eu agradeço demais aí. Com certeza vamos ter vários outros momentos aqui, com mais colegas, com esses aqui também. É muito enriquecedor. E assim, essa questão da formação dos engenheiros, eu necessito muito, eu vou até falar com o Fábio depois, essa questão de futuros engenheiros e até estudantes de fachada, impermeabilização, eu não sei como é que está a oferta de estágio. Ele tem uns astronautas lá, acho que não, os astronautas que ele tem no trabalho. Eu queria demais que tivesse mais profissionais, mais estudiosos da fachada de impermeabilização, porque às vezes você pega uma obra e quer colocar alguém lá, né, para fiscalizar, justamente essa fiscalização que você falou. Trabalho, pessoal, porque essa é uma oferta de trabalho, é necessidade. Pode deixar com o caminho. Inclusive, eu vou falar com você depois, para que agora, eu vá na sala dessas disciplinas e eu fale lá para os alunos, porque incentiva. Pronto, já estou com a disciplina agora, aproveitando, já estou com a disciplina da graduação no 9º período de patologia, recuperação e reforço, que engloba tudo isso, né? E já levantando, a gente já fez esse ensaio de aderência, já fez tudo isso. Os alunos assentaram argamassa, assentaram piso cerâmico, fizeram ensaio de aderência, fizeram ensaio de absorção permanente, todos esses ensaios. Tudo dentro da disciplina na área de vocês, né? Estou à disposição de vocês e já convido aí ambos, né? Tanto para visita, né? Para fazer as visitas com os alunos, né? E ensaio de materiais estão também à disposição e também para os alunos. Seja uma nessa disciplina. Vaga para engenheiro formado, da perita lá, do segunda a quarta, salário de jogador de futebol, vai, salário de conversa, é parceria, tamo junto, o lance é isso aí mesmo, pessoal, agradecido de verdade, para onde a gente olha, hein, né, afinal, aqui, é para cá que a gente se despede, então agradecer a REC Produtora, a Nathalie, a Amanda da equipe Connect aqui, que está contribuindo com a produção desse podcast e que venham muitos outros que se tornam uma constante aí no nosso cotidiano, tá? Obrigado a todo mundo.